Qual a diferença entre revolução e golpe? Fica nesse vídeo que eu vou tentar responder isso para você de maneira didática, não de maneira intelectualizada, que tem que dizer que tem tantas horas disso, tantas horas daquilo, tem que ter tanto por cento de povo, tanto por cento de militares, né? Não, não é isso. Não é assim que eu vou responder. Esse é um vídeo rápido falando que revolução é povo na rua, povo exigindo mudança de governo, é povo fazendo a mudança de governo. Enquanto que os golpes, como foi tentado no Brasil já umas 15 vezes, sendo 3 ou 4 vezes consumado, é só feito por militares, é feito só por militares, não tem povo na rua, certo? Falando isso, quer dizer o seguinte: o Brasil é um dos países mais velhos do mundo. A gente não para pensar. O Brasil, os países das Américas, estão entre os países mais velhos do mundo. Nem o Japão lá, tudo bem, mas os demais, e a Rússia, evidentemente, mas os demais países do mundo, todos se formaram nos últimos 100, 120 anos, às vezes menos. É o caso da China. A China é antiga, tem 5.000 anos, tudo, mas era um país dominado, era uma colônia até 80 anos atrás, certo? Quem dominava lá, o Império Britânico dominou uma parte, a outra parte foi dominada pelo Império Estadunidense, até o final dos anos 40 em alguns casos, certo? O Império Britânico dominou lá no final do século XIX até 1845. Isso aconteceu com a Indonésia, via França, aconteceu com as Coreias, aconteceu com as Filipinas, que mais? Toda a África, exceto o Egito, são todos países muito jovens, mais jovens do que o Brasil, certo? Tirando a Península Ibérica, que compõe o Portugal e Espanha, e aí por tabela França, que fica quase na Península Ibérica, não pode falar isso lá não, tá? Mas o resto da Europa toda não era configurado tal como é hoje. O Império Britânico, sim, a Grã-Bretanha, né? Mas os demais países não eram como é hoje. Quer dizer, a Europa, como a gente conhece atualmente, é praticamente toda nova. Inclusive Itália, Alemanha, não existia há 150 anos, certo? A Itália e a Alemanha foram unificadas na segunda metade do século XIX. Você ia ver falar lá em Pomerânia, ver falar em Prússia, né? Rússia não é Prússia, qual mais? A poderosa do sul ali, a região meu nome, esqueci o nome agora, do sul da Alemanha. Inclusive na França tem uma parte, né, que foi unificada depois da Segunda Guerra, ou próprios países que era chamado País Baixo, hoje são Holanda, tudo era outra configuração, Bélgica, Suíça, né? Então, o Brasil não é um país para se levar na brincadeira aos chutes e pontapés, como alguns golpistas sempre quiseram fazer no Brasil, certo? O Brasil tem em torno de 200 anos de independência, né? Você fala, alguém vai querer dizer que foi em 1822, mas não foi, não é bem assim, né? Tem umas diferenças aí, mas enfim, tem 200, 201 anos de independência o Brasil, né? E aí foi conquistando sua soberania aos poucos. O que ocorre? A gente não pode achar que o Brasil é uma republiqueta qualquer. Primeiro, que é um país enorme. Segundo, tem uma população enorme, né? É a sexta maior população do mundo hoje, né? Já esteve entre as maiores, né? E mesmo assim, você vai ver a Índia, a China, que são populações 8, 9, 10, quase, né, 7 vezes maior do que o Brasil. São países jovens, que é o caso da Índia, né, tem 80 anos também, e não se vê falar em golpe, certo? Por que o Brasil tem que ter golpe?
Golpe. Você não aceita o resultado eleitoral e dá um golpe. Chama os militares, os milicos, aqueles que não sabem o que é lei, não sabem o que é respeitar o direito da maioria, não sabem que todo o poder emana do povo e é só o povo que pode fazer poder. Por isso, comecei falando, sabe qual é a diferença entre revolução e golpe? É que a revolução é o povo que decide o que tem que ser feito, certo? Através do mecanismo, ainda que seja revolucionário, como aconteceu na China, na União Soviética, né? A antiga, como é que é a antiga União Soviética, na época foi o povo nas ruas, é totalmente diferente, e aí lá chamam ditadura. Agora, fica dando golpe, não. Os governos militares governaram os últimos 21 anos, tentativa de golpe que tiveram lá para cá de 2013, 16, aí não é golpe, né? É 2023, janeiro de 2020. Não é golpe, não é golpe. Foi tentativa de golpe, se tivesse dado golpe, seria sangrento, porque todo golpe é sangrento. As revoluções também são, mas é a vontade do povo. É o povo nas ruas, certo? Então, nós começamos um julgamento contra golpista, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Aconteceu na América do Sul, em vários países, Argentina, os golpistas de 76 a 82, que foram só 6 anos no poder, só eram militares, todo golpe é patrocinado por militar, né? E os golpistas da Argentina estão na prisão perpétua. E nós aqui nunca pusemos um golpista na cadeia. Está na hora de pôr golpista na cadeia. Independentemente de se você é lado A ou lado B. A verdade é que temos que um país que se queira civilizado, sair da era da barbárie, precisa acabar com o golpe, precisa respeitar os resultados eleitorais. Se foram resultados, se são, e aqui no Brasil há muitos anos, desde depois da democratização em 1988 para cá, as eleições no Brasil são consideradas eleições limpas, reconhecidas mundialmente. Então, vamos respeitar o resultado eleitoral, gente. Quem não respeitar, tem que mofar na cadeia. Golpe nunca mais. Não podemos ter golpe. Essa é o meu recado e é o recado que todos os países, inclusive os jornais do mundo inteiro, estão dizendo que nós estamos dando exemplo em colocar os golpistas na cadeia. Lugar de golpista é na cadeia, e para que nunca mais exista golpe num país que se pretende civilizado. Fiquei por aqui.